Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Boca Juniors, partida aí válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Vamos lá? Antes de começarmos a falar de qualquer coisa sobre o jogo, quero fazer um pedido para você. Deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para vencer esse jogo e conseguir momentaneamente, isso no momento que eu estou gravando, 7h25 da manhã da quarta-feira, ou seja, o Cruzeiro está momentaneamente na liderança do grupo. Para tal feito, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge entraram no decorrer do jogo. Cauã Moraes, Bruno Rodrigues, Neiser Villarreal e Matheus Henrique. O autor do gol da vitória foi Neiser Villarreal. E o Boca Juniors ainda teve Adam Bareiro expulso. Apesar do árbitro ter sido horrível e irritado e muito o jogo, né, sendo permissivo com muita coisa, né, sendo conivente com muita coisa, mas que eu acho que os atletas podem ter culpa, mas eu acho que a culpa maior é do árbitro por falta de pulso, por ser conivente, que se ele busca coibir aquilo ali, ele conseguiria. Não coibiu porque não quis. O ambiente pode não ajudar, mas o árbitro sozinho também não se ajudou, né? Tem muito esse detalhe aí. O Cruzeiro conseguiu sair com a vitória, apesar do árbitro ter tentado atrapalhar e muito, né? O gol sai de uma jogada, eu não sei quem que eu estava assistindo, mas foi desses programas esportivos que fala de alargar o campo. O Cruzeiro meio que fez isso em dada medida e achou o espaço, né? O Matheus Pereira achou o espaço. O Matheus Pereira que me deu irritada no primeiro tempo, daqui a pouco eu explico o porquê. Porque também não é sem fundamentação as coisas não. Essa primeira fala minha também não é sem fundamentação não, eu vou explicar ela o porquê. Sobre a arbitragem. O Matheus acha um passo pro Caio Jorge. Caio Jorge joga ela pro meio da área e o Neiser vem empurrando, fazendo 1-0, que deu números finais ao jogo aí. Cruzeiro chegando a 6 pontos e fica na frente do Boca Juniors. É sempre importante lembrar que o critério de desempate da Libertadores hoje, atualmente, né, em 2026, é o confronto direto. O Cruzeiro fica na frente do Boca Juniors. O Cruzeiro, por hora, é o líder do grupo, né? Por hora. A Católica tem que jogar contra o Barcelona em Guayaquil. Se a Católica conseguir a vitória, ultrapassa o Cruzeiro por esse confronto aí direto, pela questão do critério de desempate. Beleza? Só para lembrar isso. Agora vamos para um outro ponto, né? O Cruzeiro tentou fazer alguma coisa, principalmente o Arroio. O Arroio para mim foi assim, o Neiser teve uma importância muito grande porque ele faz o gol, né? Obviamente. Não tem como não destacar o Neiser Villarreal, mas tem que destacar o Arroio. É mais uma boa partida do Arroio. É mais uma partida em que o Arroio consegue ajudar o Cruzeiro. É mais uma partida em que o Arroio consegue ter uma certa eficiência naquilo que faz, né? Ele foi escolhido lá o Hero of the Match pela Conmebol. Mas assim, não é nem só por isso não. Conseguiu ter boas ações, conseguiu disputar bem, conseguiu estar ligado no jogo, que era uma coisa que a gente cobrava muito do Arroio. Então assim, foi muito importante. E o Cruzeiro quis jogar, quis tentar alguma coisa, até porque não é só porque o Cruzeiro quis, não. Ah, só querer do Cruzeiro. O Cruzeiro precisava, né? O Cruzeiro, se tivesse ganhado da Católica, um empatezinho e tal, dentro desse contexto aí de Boca Juniors atrapalhando muito o jogo, o árbitro atrapalhando muito o jogo, beleza, vai, sabe? Agora, diante da derrota que o Cruzeiro teve para a Católica, eu não acho que seja oportuno o empate. Eu não acho que seria oportuno o empate, atrapalharia muito o Cruzeiro.
E o Cruzeiro conseguiu achar, principalmente que assim, o Adam Barreiro ajudou um bocado, né? Eu vi o treinador do Boca reclamar da arbitragem. Achei estranho isso, porque a arbitragem ajudou o Boca Juniors, e muito. Paredes, por exemplo, poderia ter terminado o jogo expulso, né? Além do Barreiro, eles poderiam ter perdido o Paredes, né? Poderiam ter perdido a Costa, poderia ter perdido, né? Se eu não estou muito enganado. Então, assim, tem esses detalhes, né? Tem essas pontuações. Faltou pulso da arbitragem, faltou muito. Eu entendo que o ambiente não ajuda, a postura dos atletas não ajuda, mas com 6 minutos de jogo, o Paredes deu empurrão no Matheus Pereira e o árbitro deu amarelo. Mantém o critério. Vamos ver se a coisa não vai ajudar. Mantém o critério, né? Aí, determinado momento, o Fagner faz uma falta. Ele dá amarelo pro Fagner. Depois o Fagner toma uma ombrada. Ele nem falta marca. E assim, deixa correr o jogo. Beleza, deu a vantagem. Parou o jogo, dá amarelo. Coíbe com o cartão. Nós sabemos como que o Boca Juniors faz. Nós sabemos o quão protegido Boca Juniors e River Plate são pela Conmebol, né? Nós sabemos o quão horrível é a arbitragem da Conmebol, né? Nós sabemos disso. O Zé Elias fala na transmissão. A Conmebol investe num monte de coisa, mas não investe na melhora da arbitragem. Não investe. A arbitragem da Conmebol é horrível, gente. E a gente já convive com arbitragem muito ruim no Brasil. Ah, mas o entorno não ajuda. O entorno realmente não ajuda. Mas isso é desde lá de cima, do Alejandro Domingues, até no campo e bola. E não ajuda. De fato. O árbitro também tem que se ajudar, pô. O árbitro pôs o pé em campo. O jogo vai ser tenso. Ele tem formas de dar uma segurada. Ou ele vai ter um pulso muito firme para controlar na conversa, ou ele vai ter que usar o cartão. Ele começa com isso. Só que ele não consegue manter isso. Por quê? Eu não sei. Se sentiu intimidado, eu não sei. O que ele sentiu ali naquela situação com os jogadores do Boca, porque toda hora era uma falta, os jogadores do Boca cercavam o árbitro. Foi indo e começou a inverter coisas. O Fagner tomou uma ombrada, o jogo seguiu, pouco tempo depois o jogador do Boca sofreu encostão, assim, ó. A câmera vai até balançar. Sofreu encostão, caiu no chão, o árbitro deu falta. Aí o árbitro vai picotando o jogo, porque foi o critério que ele adotou, porque tem que lembrar uma coisa. O árbitro adota critérios. O critério que ele adota é o de encostou no jogador do Boca, é falta. No do Cruzeiro pode bater à vontade. Gente, o Caio Jorge teve a camisa puxada. O Caio Jorge tava com um negócio branco embaixo, que é geralmente aquele negócio que eles usam para prender o GPS. O cara do Boca puxa a camisa do Caio Jorge, era falta para amarelo. Dava para você ver o negócio embaixo. O árbitro não deu. O árbitro não deu. O árbitro não deu. O Simon fala também da adoção de critérios. Volto a dizer, foi até uma conversa minha com o Nardini no Twitter. O entorno não ajuda, e de fato não ajuda, mas o árbitro não se ajudou. Um dos grandes passos para o entorno ajudar é o primeiro passo do árbitro. E o árbitro não teve esse primeiro passo. E é problemático eu vir aqui falar de um jogo de futebol e eu ter que falar mais da arbitragem do que do jogo. Até porque o único que quis alguma coisa na partida foi o Cruzeiro. O Boca veio aqui para fazer aquilo. E a gente sabia. Tanto é que toma o gol com, se eu não me engano, 36, 37 do segundo tempo, 80, 81, 82. Toma o gol com esse tempo. E depois o Cruzeiro começa a fazer cera. O Cruzeiro começa a catimbar o jogo. O que acontece? Fecha a confusão. Mas fecha a confusão por quê? Porque o árbitro não teve postura para evitar aquilo.
né? Não teve autoridade. Eu vou usar a palavra que o Simon utilizou. Ele não teve autoridade para evitar aquilo. Ou seja, autoridade na base do cartão. Né? Já que não ia... Porque não dá para esperar isso do Esteban Stoic. Nós vimos ele apitar a final da Copa Sul-Americana, né? Já que ele não ia conseguir autoridade por meio da palavra, é por meio do cartão. Mas é sabendo aplicar o cartão, tal qual ele aplicou aos 6 minutos no Parentes. Era aquilo ali, né? Aí, assim, o Cruzeiro consegue controlar o jogo. Isso é que é importante. Me preocupou o Cruzeiro ali naqueles minutos finais, o Cruzeiro entregar a bola pro Boca, baixar o bloco e ficar esperando. Isso não aconteceu. Ainda bem. O Boca teve um lance de perigo, de real perigo, que foi até com camisa 7 que entrou. Eu não lembro, não vou lembrar o nome dele agora. Apareceu em algum lugar aqui na edição. Ele carrega a bola num contra-ataque e faz um cruzamento. O Otávio tira. Essa foi a única intervenção do Otávio no jogo. E acabou. Tem quase 12 minutos de vídeo aqui. Um dos pontos principais foi a arbitragem. É assustador. O jogo não foi bom. Óbvio que pro Boca era muito melhor se conseguisse pelo menos sair daqui com empate, né? E nós vimos isso desde o começo do jogo. Então, assim, uma postura muito boa do Cruzeiro. Claro que poderia ter tido outras oportunidades. Eu falei do Matheus ter me irritado aí um pouquinho, né? Num determinado momento do primeiro tempo, ele domina a bola, ele carrega a bola, ele tem claro espaço para chutar no gol e ele não chuta. Chuta no gol, velho. Sabe? Você chuta bem, sabe? Você não chuta mal, né? Pô, dá no gol. Não tenta um driblezinho a mais, um toquezinho a mais, não. Dá no gol. Comecinho do jogo ali, velho. Acho que não tinha 20 minutos. Você chuta, sai o gol, o que acontece, cara? O jogo muda de figura, né? Até porque não é um jogo eliminatório, é um jogo, né, que o Cruzeiro precisa da vitória ali e tal, mas não é um jogo de oitava, de quarta de final, tal qual foi lá em 2024, né, nas oitavas do Sul-Americano. Pô, abre, pô. E lá você chutou, viu? Lá você chutou, é só pra lembrar. Lá naquelas oitavas você chutou. Chuta de fora da área, cara. Tem espaço, chuta. Pô, às vezes a bola desvia, entra. Desamarra o jogo, né? Então, assim, a lembrar, Cruzeiro tem só mais um jogo em casa. O próximo é a Católica no Chile, depois o Boca na Argentina e depois o Barcelona de Guayaquil aqui no Mineirão. Então, assim, tem essa trajetória aí para buscar a classificação. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue arrumar, porque assim, os 3 pontos que ficaram para trás do duelo contra a Católica, o Cruzeiro vai ter que recuperar, né? Em algum dos 2 jogos fora de casa. Né? Então é aquela história, tem esse ponto aí, que o Cruzeiro nesse momento podia ter 9. Faltou, né? Um pouquinho de competição. Faltou um pouquinho de atenção naquele jogo contra a Católica. Beleza? Mas o time foi competitivo e entendeu bem o espírito aí do jogo contra o Boca Juniors. Bom, pessoal, depois dessa fala sobre arbitragem e jogo, e exatamente nessa ordem, né, de quantidade de tempo aí para cada um, porque a arbitragem foi personagem principal, o que é assustador, infelizmente. O Cruzeiro, eu chego ao final de mais um vídeo e o Cruzeiro sai com a vitória. Isso é muito importante. O Cruzeiro chega a 6 pontos. Momentaneamente, como eu disse lá no começo, é o líder do grupo. Aguarda aí o resultado entre Barcelona de Guayaquil e Universidade Católica para saber. Caso a Católica ganhe, a Católica assuma a liderança do grupo porque tem a vitória no confronto direto contra nós. Peço a você que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O próximo jogo do Cruzeiro é o clássico contra o Atlético no sábado. Vamos ver o que o Cruzeiro arruma por lá. Muito obrigado a todos e todos que vieram comigo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!